Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Que ótimo a gente se encontra aqui novamente neste que já está se tornando um hábito saudável da gente de poder acordar cedo, cedo para alguns, já tarde para outros, para a gente se conectar e tirar esses 25, 30 minutos de reflexão, tenho certeza, tem feito bem a todos e todas nós. Eu paro aqui já nesse primeiro momento para te dizer o seguinte: sempre fica ligada. Se tem alguém que você acha que precisa estar nessa live, manda, compartilha ela, manda aí, olha aí no Instagram, no direct, compartilha no Facebook, se você está no YouTube, enfim, vamos trazer gente para nossa comunidade, para que a gente possa aprofundar mais ainda esse papo, não só no que diz respeito a gente mergulhar, mas a gente também ampliar, beleza? Que ótimo! Eu queria hoje falar algo dentro do tema da nossa semana, que é felicidades, modos de usar. Eu queria relembrar que na segunda-feira eu meio que dei uma introdução sobre felicidade, falei sobre como os gregos tinham aquela ideia inicial de que a felicidade era o fim último da existência, o propósito mesmo do existir. Aí ontem, na terça-feira, a gente foi aí para o episódio 2, se você não viu, eles estão registrados lá no nosso canal do YouTube. E ontem a gente falava sobre se é possível ou não ser feliz no trabalho. Eu até postei no story do Instagram uma pergunta, né? É possível ser feliz no trabalho? E foi muito legal porque algumas pessoas... É uma pergunta, né? Tem aquele mecanismo de você votar sim ou não. E esmagadoramente as pessoas votaram sim. E foi muito legal, mas o Igor me mandou uma mensagenzinha muito legal pedindo para eu, me dando a sugestão de eu trocar a pergunta, ao invés de dizer assim, é possível ser feliz no trabalho? O Igor falava, você devia perguntar, é possível ser feliz no seu trabalho? Igor, brigadíssimo, cara, eu espero que você esteja aqui ouvindo pela sua sugestão. Sem dúvida alguma, se eu tivesse consultado você antes, a pergunta teria saído muito melhor. Combinado? Ótimo. Gente, a gente avança hoje, né? A gente avança hoje para um tema dentro desse escopo da felicidade, que ele me é muito caro. E assim, quando eu pensei e escrevi o que eu vou partilhar com vocês hoje, isso foi um tesouro muito, muito intenso para mim. Eu queria falar sobre ser, ter e parecer, e como isso afeta a nossa felicidade, como isso afeta a nossa capacidade de ser felizes. Marcelino, marcando sempre presença, obrigado, bom dia, meu nobre, bom dia, Marcelino, bom dia, Miriam, sempre presenças já cativas, eu até diria mesmo esperadas. Então hoje eu queria partilhar sobre essas três dimensões, né? O ser, ter e o parecer, e como é que isso afeta a nossa felicidade. Se não, veja, no início nós apenas somos. Nós somos fruto de uma combinação, de um encontro biológico, espermatozoide e óvulos se encontram num ato de amor ou não, mas biologicamente concreto, e dali a gente nasce como ser biológico. Neste primeiro momento, ainda substância, eu diria, nem informe, mas tomando forma no útero materno, neste momento nós apenas somos. Nascemos, somos convidados, se não convidados, somos tirados do útero materno, estreamos neste mundo, mas já não estreamos neste mundo sozinhos, e sendo um conjunto de expectativas, um conjunto de visões já se instalam no ato do nosso nascimento. A
projeção do nosso pai, a projeção da nossa mãe, projeção da família como um todo, as formatações culturais dentro dos lugares e dos ambientes dentro dos quais eu e você nascemos. Tudo isso faz com que a gente continue a ser. Só somos, mas devo dizer a você que somos em relação a. Somos em relação a alguma coisa. Mas nessa primeira fase, o que prevalece é o ser. Bom dia, Fábio. Valeu, amigo, valeu mesmo por estar aí. Seguinte, nesta primeira fase, nós apenas somos. E eu devo dizer um negócio para você. Eu sinto uma saudade mística, misteriosa, deste tempo da minha existência onde eu apenas era um bebê, alguém que sugava o leite materno, alguém cuja a vida era nada mais, nada menos do que o presente momento. E nessa fase do ser, desse primeiro capítulo da nossa existência, talvez seja um dos capítulos mais puros. Por isso que a gente diz assim, poxa, olha a pureza da criança, a pureza do bebê. E observa mesmo, se a gente sai da fase do bebê e a gente se torna criança, olha a alegria que as crianças têm. Olha a alegria que brota de você dar a ela simplesmente uma coisa diferente. Dia desses, eu cheguei perto de um bebê e coloquei esse meu dedo menorzinho na mãozinha dele, ele segurou aquilo e abriu um sorriso, eu diria mágico, eu diria místico. E aquilo me encantou, porque eu falei, meu Deus, nessa fase parece não existir passado, muito menos futuro, existe apenas o presente momento. E aquele presente momento é a mais pura essência daquilo que eu sou. Aí a gente vai crescendo. E a vida vai nos engolindo para a sua formatação. O mundo vai nos engolindo para aquilo que ele é formado. E aí, o que vai acontecendo? Além do ser, entra um outro verbo, eu não diria avassalador, mas eu diria problemático por muitos aspectos na nossa vida. Entra o verbo ter. E aí, além de ser, eu tenho que ter. E aí, isso vara a nossa existência. E quando você está me ouvindo aqui eu dizer ter, isso não pode não necessariamente ficar restrito ao âmbito puramente material. Não estou me referindo a ter coisas materiais somente. Este verbo ter certamente tem essa dimensão material. Mas como disse o poeta, é duro não ter e ter que ter para dar. Eu preciso ter uma porção de coisas, eu preciso ter uma porção de sentimentos, de habilidades, de competências. Eu preciso ter dinheiro. Eu começo a viver sob essa ditadura, ou sob, se não uma ditadura, a forte presença do ter na minha vida. E aí, quando eu de fato, sei lá, pensando aqui a vida a partir das suas fases, quando eu saio dessa primeira fase ali da adolescência, juventude, eu mergulho num mundo onde o capital sim estrutura as nossas relações sociais. Sim, o capital ele é a base e o alicerce de como a nossa sociedade se estrutura. E é inevitável que neste ter ele vire a força do dinheiro. Gente, e como o dinheiro impacta na nossa sensação de felicidade. E como a falta dele, como a falta do capital, como a falta do ter pode trazer
no mundo que a gente está vivendo hoje, totalmente estruturado no capital, ele pode trazer enormes problemas para a nossa vida, por consequência, enormes dores, por consequência, a sensação forte de infelicidade. A imposição do ter, agora fazendo um recorte especificamente para o capital, ela muitas vezes se sobrepõe ao ser. Ainda hoje pela manhã eu estava lendo o livro, tem um grupo que se reúne todas as quartas-feiras, eu estava fazendo a leitura de hoje, e o autor tocava nesse ponto, né, cara? Como a vida da gente às vezes pode se tornar um eterno fazer, né? Uma eterna lista de tarefas. Você fez as tarefas hoje, acorda para fazê-las amanhã, cai exausto na cama e começa tudo de novo nessa roda quase que viciosa e que vai roubando, parece, a vida pelas próprias mãos. Nessa perspectiva do ter, e nessa busca do ter, uma das coisas que a gente mais descuida é exatamente do ser. O foco pode chegar a um nível tal do ter que eu me desconecto do meu ser, da minha essência. E uma das causas número 1, se não a causa número 1 para as doenças que são próprias, as patologias que são próprias da nossa era, a causa número 1 é a nossa desconexão com esse ser, com essa nossa essência. Parece que somos apenas tarefas. Somos um fazer, não um ser. E a esse ter, eu acrescento um outro verbo. Esse aí sim mais avassalador. O parecer. A luta por parecer alguma coisa. Cara, assim, talvez esse para mim seja um dos grandes mistérios da vida e uma das coisas mais, eu diria, desafiadoras, mais ruins da nossa existência. Eu até arriscaria dizer. Sabe por quê? Porque são muito poucos os momentos. São muito poucas as pessoas e às vezes me dá a sensação de que esse grupo cresce hoje das pessoas que conseguem dizer não àquilo que delas se espera e o que elas não querem ser. É muito difícil, muitas vezes, peitar, lutar contra um todo familiar, um todo social, e quem faz isso, quem se rebela contra as forças do parecer, às vezes paga um preço altíssimo do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista existencial, mergulha nesta tal felicidade. Essa imposição que existe para a gente parecer alguma coisa, essa nossa versão social, essa nossa obsessão pela maneira como somos percebidos, pela maneira como somos vistos, pela maneira como somos lidos, essa nossa busca por adequar-nos às expectativas que se colocam sobre a mesa ao nosso respeito. Isso pode ser tão grave que a gente chegue em um determinado momento da nossa vida e já não consiga responder a pergunta o que eu sou ou do que realmente gosto. Porque as cargas que nos são impostas por esse parecer é muito forte. Eu te diria que a felicidade, isso que eu venho chamando, venho conversando, eu até diria nos últimos anos sobre felicidade, para mim está absolutamente claro que ela está cada vez mais conectada com as forças, a minha conexão comigo mesmo. Eu cada vez mais me convenço que as pessoas mais felizes são aquelas que são arraigadas no ser e não fogem do parecer, não fogem do ter, porque isso é inescapável, isso é inexorável, mas não deixam de cuidar de si mesmas e buscam se conectar com sua profunda e verdadeira essência. Gente, acontece que eu sempre pensei, e eu já, por favor, já agradeço, Miriam, aqui tua observação,
eu já comento, queria que você pudesse, manda uma pergunta aí, faça a tua observação para que a gente possa ir interagindo. Mas eu queria dizer para mim, para você, que essa falta de cuidado com a gente mesmo, ela denuncia a nossa desconexão com a gente. E mais, um dia eu pensei de maneira ingênua que eu pudesse responder de maneira fácil: quem sou eu? Essa não é uma pergunta fácil de ser respondida. Primeiro, a gente não tem tempo para respondê-la, para pensá-la, né? Porque estamos envoltos e envoltas no ter e no parecer. Eu até acrescentaria outro verbo, né, que talvez devesse estar aqui no nosso título: o fazer. E esse fazer, esse ter, esse parecer, isso pode ser tão tirânico na nossa vida que isso nos afasta do ser. E a gente não tem tempo de fazer a pergunta: quem sou eu? E mais ainda, se fizermos esta pergunta, talvez nós nos percamos no caminho, no labirinto da sua resposta. Ora, deixa eu te dizer aqui o que eu quero dizer com isso. Eu pensei que o ser, ou esse negócio que eu estou aqui chamando de essência, fosse uma coisa estática. E aí o filósofo alemão Nietzsche iria me ajudar a entender que esta entidade que se chama eu, esse negócio que eu aqui estou tentando chamar de ser, isso não é estático. Isso está em constante mutação. É um processo dinâmico. Eu não sou eu parado. Eu sou eu em movimento. Portanto, o eu, quem eu fui lá atrás, em certo sentido me constitui em quem eu sou hoje e que, em certo sentido, será a base de quem serei amanhã. Mas eu quero te dizer que esse não é um processo estático. Porém, em que pese que eu concorde com Nietzsche de que eu não sou um eu estático, de que esse eu está sempre em formação, eu acredito, isso aqui eu digo emocionado, eu acredito existir uma certa essência em cada um de nós. Uma coisa que me faz único e que te faz única. E eu tô aqui com vergonha, mas eu vou... Desculpa, qualquer coisa estúpida minha, essa de ter preconceito com o óbvio, né? Eu tenho raiva quando alguém diz assim: cara, aquilo que você falou é clichê, aquilo todo mundo fala. E qual o problema disso, né? Qual o problema da gente falar coisas que são óbvias? Por que a originalidade deva se sobressair ao clichê? Ah, isso que você falou é uma frase de caminhão. E daí? Deixa eu falar uma coisa, uma frase que se coloca na traseira dos caminhões, por assim dizer. Deixa eu falar uma coisa extremamente clichê, que pode soar, sei lá, autoajuda, coisa do gênero. E daí? E daí? Ah, sabe a impressão digital que a gente tem e que nos faz únicos do ponto de vista físico? Essa digital, ela é própria de cada um. Eu acredito que por mais estático por mais dinâmico que esse ser seja, por mais mutações que a gente vai passando, eu acredito que nos tem uma essência, que há essa coisa, há uma essência aí, que ela é una, ela parece que permanece, apesar de todas essas mudanças. E os momentos mais amplos, mais profundos de felicidade são precisamente aqueles que a gente se conecta a esta essência. Sabe qual é a imagem? Sabe qual é a imagem que me vem à mente aqui agora? É como se o parecer fosse uma camada social, uma primeira camada do meu ser. O ter fosse uma outra camada do meu ser. E essa essência, essa coisa... a palavra me falta. Essa essência mais profunda.
essa coisa que eu não sei nominar. Quando a gente se conecta, e olha a loucura que eu estou dizendo. Se essa essência faz parte de mim, como é que eu posso me desconectar de mim mesmo? É possível. Eu não sei te explicar como, é possível. Essa desconexão, essa ruptura com essa essência é causadora de enorme infelicidade. E a sua conexão mais profunda é causadora de enorme felicidade. E, gente, eu estou mais do que convencido de que se a gente viver numa sociedade que valoriza e que ensina mais o ser do que o parecer, o fazer e o ter, a gente teria uma sociedade muito mais feliz. Eu não tenho dúvida. Eu acho que química, física e uma série de coisas que são tão importantes para a vida devessem ser ensinadas na escola, sim. Mas as coisas mais importantes da existência, a gente está totalmente, ou quase que sempre, muito desprovido da educação. Eu, antes de comentar suas observações aqui, eu quero te dizer que eu tenho um desejo de que as nossas casas, as nossas famílias, antes de qualquer coisa, nos ensinassem a ser, fossem um espaço para a gente ser, e assim um espaço cultivador e fértil para a felicidade. Eu desejo para a nossa sociedade que as nossas escolas fossem academias do ser, não somente do saber. Quando são do saber, fossem espaços que nos ajudassem a desenvolver a ciência do ser. Eu gostaria muito que os ambientes corporativos, o ambiente do trabalho, que não precisa prescindir do ter e do fazer, fossem espaços onde a gente pudesse aprender a ser e cultivar essa felicidade. Eu gostaria muito que as igrejas, os espaços religiosos, pudessem ser instrumentos de desenvolver uma espiritualidade que nos ajudasse a ser mais felizes. Eu gostaria muito que a religião não matasse Deus, e não matasse o sorriso no rosto, não matasse a felicidade, por conta das formatações que apenas nos levam a parecer, nos desconectando do nosso verdadeiro ser. São desejos. Fica aí. O dia fica mais belo quando eles estão aí. Grande David está aqui na área. Valeu, meu brother. Marcelino, você diz... você faz a pergunta, contrariando o poeta. É possível ser feliz sozinho? Marcelino, segura aí. Eu não vou te responder essa pergunta hoje. Eu vou guardá-la para amanhã, tá bom? Porque toda quinta-feira eu vou fazer uma pergunta e respostas. Vou chegar aqui, o tema da gente é felicidade, beleza? E eu vou ficar esperando uma pergunta e chegar aqui, e eu quero fazer uma sessão aberta de perguntas e respostas. E amanhã eu já vou abrir com essa tua pergunta, que pode ser que alguém não faça nenhuma pergunta, então eu já tenho uma. Mas amanhã, toda quinta-feira, estou inaugurando isso aqui nas nossas lives, toda quinta-feira é a quinta-feira das perguntas. Veja, tá? Me manda no meu celular, eu vou deixar o número aqui para você, faz uma anotação aí nas redes, eu vou ver e eu vou responder a pergunta, ou faz até o final aqui da nossa live, faz a tua pergunta que amanhã eu começo com ela, tá bom? Miriam, então, Marcelina, amanhã eu te respondo, ou conversamos sobre ela, melhor dizendo. Muitas vezes, ou quase sempre, precisamos ter para ser. Eu acho que a tua observação tem muita razão tem muita razão aí, viu, Miriam? Muita razão. E eu entendo como você está fazendo um jogo poético aí entre esses dois verbos, né? É como se, me permita aqui a imagem que me vem à cabeça, é como se para ser alguém importante no meu contexto familiar, eu tenho que ter alguma coisa. É como no almoço de domingo, a família reunida, e o irmão que tem mais é aquele que é mais naquela determinada dinâmica. Eu não tenho a menor dúvida
de que hoje, Miriam, a maneira como você está usando esses verbos ter e ser, ela predomina. De fato, acho que uma das grandes tragédias da nossa sociedade, é isso que você denuncia aqui, Miriam, que é essa coisa de quanto mais eu tenho, mais eu sou. E se você me permite, Miriam, mexer aqui na tua frase, quanto mais eu tenho, mais eu pareço ser alguma coisa. Por isso que eu gosto desses 3 verbos postos aí, ser, ter e parecer. Mas isso não se sustenta, Miriam, porque tudo aquilo, toda a aparência que se fundamenta no ter, ela não passa daquilo que ela é, mera aparência. É capa, é casca. E eu vi, e aí eu vou terminando, galera, mas eu vi ali da metade para frente, porque eu estava trabalhando assim no computador, a Márcia estava assistindo o filme, então estava ouvindo as duas coisas. Eu vou ver se amanhã eu trago o nome do filme, um filme do Netflix, tá no Netflix, belíssimo, belíssimo, ao mesmo tempo perturbador, que conta a história de um envelhecimento, né? E aqui eu paro para não ser um spoiler dessa coisa da vida, né? Que você vai vindo, e você vai chegando numa quadra histórica, assim, como se na infância a gente apenas né, um pouco mais livres dessa coisa do parecer e do ter. Aí a gente vai se aproximando deste grande mistério chamado morte. Eu acho que a gente retorna para essa coisa mais do ser do que o ter e o parecer. E o que eu te digo, Miriam, é que à medida que a vida vai avançando, a gente vai entrando nessa última quadra histórica da existência, as cascas vão se revelando. As capas não vão servindo mais. As representações, as versões sociais vão perdendo o seu sentido. E a gente vai se reencontrando com tudo aquilo que nos compõe, nossa vulnerabilidade, nossa beleza, nossas memórias tristes, alegres, nossa infelicidade, a nossa felicidade. Cuidar do ser e fazer com que o ser esteja sobre o ter e o parecer. Se isso acontecer, eu tenho certeza que a gente se torna cada dia mais pessoas mais e mais felizes. Gente, pô, que privilégio absurdo a gente poder se encontrar aqui todas as manhãs. Amanhã a gente avança. Eu começo a nossa conversa sobre é possível ser feliz sozinho, como parecia. Aliás, o poeta diz, né, Marcelino? É impossível ser feliz sozinho. A gente começa a falar sobre isso e amanhã é alto grau de interação. Lembra, as nossas lives estão gravadas aqui, estão ao vivo e gravadas lá no canal do YouTube. Sexta-feira eu falo sobre aqui, trago um convidado, estou acertando detalhes finais, para a gente falar, é possível ser feliz sem Deus, e aí a gente fecha a semana. E na sexta-feira à noite, 21 horas, eu tenho um convite muito especial para você. Eu quero te convidar para um evento onde você não vai sair de casa, vai ser 21 horas, vai ser online, vai ser comigo, vai ser aqui na minha casa, vai ser ali na cozinha ou ali na mesa, tudo vai depender de onde a dona Márcia deixar a gente fazer. Mas eu quero te encontrar aqui sexta-feira, 21 horas. Amanhã eu te digo o que é, tá bom? Gente, um grande abraço, que bom, sempre feliz por essa audiência qualificada que a gente está construindo juntos e juntas aqui. Abraço, até amanhã às 7 horas, horário de Brasília.